Olá, eu sou Erasmo Vieira, pastor e psicólogo em Vitória e coordenador deste evento Academia da Alma. Depois de 3 lindas e maravilhosas palestras que acabamos de ouvir nesses 2 dias, quero encerrar o evento refletindo sobre vocês a respeito de pregando para o nosso tempo. E o meu texto é Atos 8, de 1 a 25. Eu começo fazendo uma pergunta. Precisaremos mudar o nosso formato, o nosso estilo, o nosso modelo de pregação após a pandemia? A resposta é sim. Precisamos, mas não por causa da pandemia, mas por causa dos desvios que temos feito, deixando um pouco a Bíblia do lado para pensar em problemas e em situações teológicas, psicológicas ou sociais. O Dr. Agar Aronsad diz que é uma situação patética dos pregadores que acham que têm o dom de pregar para transformar vidas e reclamam muito de que ninguém tem o dom de ser ouvinte. A gente entende claramente que se só temos água no coxo, os porcos não aparecem para comer e não engordam. Desculpem a ilustração, mas a verdade é esta aí. Então, pregar com a intensidade de um homem que está morrendo para outro homem que está morrendo, como diz Murray McCheyne, é o nosso dever e essa é a nossa virtude. Assim, portanto, para pregar de acordo com o que as Escrituras estabelecem para o nosso tempo, o que precisamos fazer? Quero refletir com vocês em 4 coisas. E a primeira é esta aqui. Reconheço claramente a minha chamada. Eu vou usar o texto de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 40 para trabalhar estas 4 coisas. E esta é a primeira. Reconheço claramente a minha chamada. Filipe, como vocês conhecem bem a história, estava pregando exuberantemente bem em Samaria e o Senhor Deus o leva para o sul, no deserto de Gaza. E o texto claramente nos vai informar isso nos seguintes dizeres. Um anjo se aproximou de Filipe, um anjo do Senhor, e disse: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho, é que diz o versículo 26. Então, eu preciso perceber a minha chamada de maneira muito clara. E a gente sabe que chamada é coisa sobrenatural. Não é uma proposta de emprego. Isso não está dentro daquilo que a gente chama de universo material e mecânico. Infelizmente, o mundo está virado de cabeça para baixo, em que o humanismo e o mecanicismo têm tomado muito a ideia de que ministério é emprego, ministério é uma função profissional, e não é. Ministério é alguma coisa que a gente não sabe explicar. Está muito mais no mundo que é invisível do que propriamente no mundo dentro da nossa realidade. Chamada é alguma coisa eterna, é algo que a gente não tem palavras para dizer o que é, porque se a gente parte para uma chamada do ponto de vista humanista, a gente tem que dizer que o pastor ou o pregador são autossuficientes, e nós sabemos que não somos, nós dependemos do Espírito Santo. Por isso que chamada é algo sobrenatural, está no reino sobrenatural. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo diz mais adiante que quem deseja o ministério almeja coisa excelente. Excelente é melhor do que bom, e é melhor do que melhor, e é melhor do que ótimo. É o topo de qualquer carreira humana aqui na terra, ser um pregador. A chamada de Deus é sobrenatural, e nós temos que entender isso de maneira muito claramente. As operações do mundo são acidentais. Uma chamada nunca é acidental. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que Deus tem um plano preparado para nós, mesmo antes de nós nascermos. Também a chamada não vem por um convencimento mental, centrado em nós mesmos, para nos tornarmos curadores, apóstolos, aquilo que fala de tudo. Chamada é alguma coisa que tira de nós o egoísmo, a avidez, a avareza, a destruição dos valores e o desejo da celebridade ou de pastorear mega igrejas. Chamado significa eu vou para onde Deus me mandar. É um Deus que fala e nos convida e nos empodera. Às vezes a gente diz: eu não lembro quando é que eu fui chamado. Não é problema. O importante é você saber que foi chamado.
Deus é um Deus da história, Ele é o controller do mundo, Deus tem o mundo em suas mãos, como diz aquele velho hino. A chamada de Filipe foi: vá para o sul. E era uma rodovia pouco movimentada, que ligava o norte da África com aquela região da Palestina. Chamados para pregar significa que nós somos enviados para onde Deus nos mandar. É interessante que a Sociedade Americana de Escolas Teológicas diz que a parte principal do ministério é pregação. É a pregação. E ali está Filipe, chamado por Deus para pregar. Havia 2 estradas de Jerusalém para Gaza em direção à África. Deus sabia por qual estrada aquele eunuco estaria passando. Deus sabia qual era o horário que ele estava viajando. Podemos dizer que isso é uma coincidência? De maneira nenhuma. Nós podemos dizer que isso é uma jesucidência. Ser chamado é a parte essencial do pregador. Se Filipe descesse 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde, não teria encontrado aquele eunuco. Portanto, o pregador é um homem que é colocado por Deus no lugar certo, na hora certa, com a mensagem certa para os ouvintes certos. Isso é sobrenatural. Você nunca vai explicar com palavras, com teorias, nada disso. Deus tem um plano incrível para realizar o seu modo de ser em nossas vidas como seus mensageiros. Quando ele chamou os apóstolos, cada um teve um chamado diferente no formato e também na missão diferente. Por isso que 2 Crônicas 16, 9 diz que o Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. Comprometidas com Ele. Deus não chama vadios preguiçosos. Deus chama aqueles que estão sendo chamados por eles. Não sei se você se lembra no tempo do seminário, quando a gente brincava um com o outro dizendo: você foi chamado ou foi cantado? A primeira coisa que eu preciso ter na minha vida é a convicção de que eu sou chamado por Deus para ser um pastor, para ser um pregador. A segunda coisa que eu preciso nesse sentido de mudança da pregação para os nossos dias é que eu preciso pregar revestido do amor cristão. Eu preciso pregar revestido do amor cristão. Filipe se aprontou e foi. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. E o texto continua no versículo 30 dizendo: Filipe correu para perto da carruagem. Filipe não era um apóstolo. Filipe não era um pastor ungido, ordenado. Ele era membro do conselho da igreja cristã em Jerusalém. Ele era um dos 7 que foi escolhido para ajudar as viúvas que estavam sofrendo e reclamando. Mas ele não era um pastor ordenado, um pregador. Ele era simplesmente um servo de Deus. Mas ele foi usado pelo Senhor, ele foi chamado para ser pregador. E ele se tornou um grande pregador. Então, o que é ser um grande pregador? Não é aquele que mostra mais sabedoria. Não é aquele que mostra mais conhecimento bíblico. Não é aquele que sabe traçar bem os gestos comunicativos, fazendo metodologias e paráfrases e tudo mais daquilo que a Bíblia fala. Não é aquele que tem mais títulos acadêmicos, mas é aquele que é ungido pelo Espírito Santo de Deus e que mostra mais amor pelos seus ouvintes. Aqueles cujas mensagens são desafiantes, práticos para todos os seus ouvintes. Meus queridos, as igrejas cristãs não existem por causa dos doutores em teologia. A igreja cristã não existe por causa dos bispos, arcebispos e todos aqueles que ocuparam posição de honra. A igreja existe por causa dos pregadores bíblicos que pregaram desafiando as pessoas para a mudança de vida. Como ser um pregador assim? A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos nos examinar para ver quem nós somos. A primeira coisa é examinar o tipo de cristão que nós somos, que nós temos sido. Os principais amigos de Jesus eram os religiosos, e foram eles que deram mais trabalho para Jesus, os fariseus, os saduceus e os escribas. E foram eles uma verdadeira pedra no sapato de Jesus. Ser um pregador que transforma vidas pela pregação não é um religioso,
mas é um homem espiritual, convencido de que o Espírito Santo tem as palavras de vida eterna. O pregador precisa ser pastor para que possa ser um verdadeiro ser humano. O pastor precisa ser um pregador para que mostre a dignidade do seu trabalho. O pregador que não é pastor cresce à distância. O pastor que não é pregador torna-se mesquinho, sem amor, é o que nos diz Philip Brooks. Então a primeira coisa é essa: examine-se. Que tipo de cristão você tem sido? A segunda coisa é: conheça os seus ouvintes. Conheça os seus ouvintes. Não para você simplesmente ter um conhecimento de caráter social, mas conhecer as necessidades das pessoas, o que eles precisam ouvir, o que eles precisam mudar, o que neles precisa ser transformado. Aquele eunuco procurava alguma coisa maior. Ele tinha ido a Jerusalém para cultuar. Ele era um cristão. E ali ele comprou um pergaminho com os textos do profeta Isaías. Ele estava com agonia na alma. Ele queria explicações daquelas coisas que ele absolutamente não entendia. E a resposta para a sua agonia havia acontecido pouco tempo antes em Jerusalém, quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ir fundo no entendimento da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, é o que a pregação para transformar vidas tem no seu cerne. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 2 assim: porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Escute o restante do versículo. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Nas versões tradicionais dizem, eles têm zelo, mas não têm o entendimento. Não é ser religioso, é ser espiritual de Deus, colocando Deus como criador e sustentador, dono e controlador, conhecendo as pessoas que se interessam e se preocupam. É isso que nós precisamos olhar quando nós vemos os nossos ouvintes, pessoas que estão necessitadas. Embora aquele eunuco estivesse em Jerusalém, ele não havia tido conhecimento daquilo que havia acontecido com Jesus. Filipe, chamado por Deus e obedecendo a esse chamado, estava chegando para dar àquele homem aquilo que ele mais necessitava, isto é, conhecer Jesus, sua morte e sua ressurreição. Por isso que ele faz essas 3 perguntas importantes. Como entender isso que eu estou lendo? De quem é que esse profeta fala? E a terceira pergunta é o resultado final: como posso ser batizado? São essas 3 perguntas mágicas que aquele homem interessado fazia. E quando nós examinamos a pregação de Filipe, nós vamos perceber que ele exatamente respondeu essas 3 perguntas que o eunuco fez. Foi exatamente o que Filipe fez. Das Escrituras, Filipe centralizou na esperança de Jesus, na paz de Jesus, no plano de Deus. É importante percebermos que Deus não dá apenas para nós ensino e doutrinas, mas Ele também dá exemplos e ilustrações para clarear a sua mensagem e torná-la muito mais acessível a pessoas que não têm muito o que fazer nem como entender. E como é que essas mensagens devem ser? Olhem bem, no meu ponto de vista, a sua mensagem deve ser muito mais do tipo como fazer do que temos que fazer. A mensagem do que temos que fazer nos dá a ideia de que eu tenho a obrigação de mudar. Mas a mensagem do tipo como fazer me leva a aprender gostosamente, apaixonadamente, de uma maneira feliz e jubilosa, como mudar a minha vida. E o resultado disso para as pessoas é uma fé reforçada, é uma esperança renovada, é um amor restaurado. Não é pecado levar as pessoas a se sentirem amadas. Por isso eu preciso pregar dentro deste amor de Deus. Ao dar as respostas que o eunuco procurava, Filipe fez com que ele se sentisse amado por Deus. Filipe tem um sermão cheio de amor do começo ao fim. Não é sermão água com açúcar em que se libera tudo e aprova tudo que faz. Mas como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 15, em vez disso, nós falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Os confrontos, os elementos negativos mostrados pelos comportamentos das pessoas têm o seu espaço,
Nós precisamos confrontar, apontar os perigos do fracasso e da queda. Isso a gente chama de profilaxia da pregação. Mas muitas vezes nós temos que fazer um tratamento mesmo, mostrando às pessoas como fazer, como tomar o remédio, quantas gotas eles precisam tomar, em que horas eles precisam tomar. Isto é o como de Deus para nós, e nisso nós estamos pecando, porque não estamos aplicando a nossa mensagem. Nós estamos apenas informando as pessoas, mas não estamos formando para mudanças de vida. Ao final de qualquer confronto pelo comportamento indevido das pessoas, nós precisamos finalizar sempre com amor. É pela graça e pelo poder de Deus que você pode fazer a diferença e ser diferente, ou ser diferente e fazer a diferente. É esta a nossa mensagem. Geralmente até nós fazemos isso, mas paramos, e aqui está o erro. O pregador com amor deve gastar a maior parte do seu tempo com a aplicação, com a prática. Como fazer? Como proceder para ser diferente? Como fazer para fazer a diferença? Isso não é uma conclusão triunfalista, mas é ser positivamente bíblico, esperançosamente cristocêntrico, olhar para os melhores exemplos. Isso não é esconder o pecado, isso não é esconder o erro, mas é mostrar o que você vai fazer de bom para que esse bom supere o pecado e você então se torne uma pessoa mais semelhante a Jesus. Entendamos isso e aí a nossa pregação vai ser plena, vai ser cheia de amor. A terceira coisa que nós precisamos fazer é, eu preciso pregar com a vivência bíblica. Nos versículos 30 e 31 de Atos 8, neste encontro de Filipe com o eunuco, nós lemos isto aqui. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? E o eunuco então responde, como eu posso entender se ninguém me explica? Então o eunuco convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. E então Filipe descobriu que ele estava lendo Isaías capítulo 53. E começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário da Etiópia a boa notícia a respeito de Jesus. Filipe não contou suas experiências pessoais. Ele não contou o que Deus tinha feito por ele, através dele. Ele contou a respeito de Jesus. A nossa pregação tem que ser a vivência bíblica de Cristo como Senhor das nossas vidas. Quando ele ouviu que o eunuco estava lendo, o texto nos diz que ele correu. Ele correu pela urgência, porque aquele homem estava passando, como tantas e tantas gentes estão passando das nossas igrejas, como tantas e tantas pessoas estão passando na nossa existência. A pregação é urgente para a mudança de vida. Filipe correu porque ele sabia sobre o texto que estava sendo lido. Ele sabia que aquele texto era Isaías 53, um dos textos mais lindos, 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Infelizmente, nós nos perdemos muito em distrações e largamos os textos bíblicos, largamos a centralidade de Jesus para falar de outras coisas que às vezes são bonitas, são metáforas lindas, são sacadas exuberantes, mas que não constrói um modelo de desafio para transformar a vida. Filipe correu porque sabia sobre quem o texto se referia, porque ele tinha Jesus, ele tinha intimidade com o Senhor, ele estava próximo de Jesus e sabia perfeitamente como Jesus era, o amor, a paixão, o perdão, a compaixão de Jesus. Filipe correu porque tinha a iluminação do Espírito Santo. Este é o evangelho que nós precisamos pregar. É por isso que em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que outro evangelho diferente deste é anátema. É anátema. Veja bem, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é aqui que nós vamos encontrar a ferramenta única para a transformação de vidas. Quando nós pregamos dentro de um critério de intelectualidade, nós então caímos no risco da tirania do humanismo. Mas se nós, por outro lado, entramos no terreno do sentimentalismo, caímos no terreno do misticismo. Estas coisas separadamente, elas são péssimas. Mas quando você mistura adequadamente o intelectual com o sentimental, então você tem aquela coisa maravilhosa do Senhor, equilibrando a mensagem, colocando Jesus Cristo no centro. Também aqui nós encontramos uma outra dificuldade.
a forma como nós comunicamos a verdade evangélica. É bom lembrar que Jesus não ensinou a verdade simplesmente por princípios. Ele as ilustrou com as suas histórias, com as suas parábolas, e o mais importante, ele mostrou que a verdade cristã não deve ser apenas entendida, ela deve ser aplicada. E tudo afunila para o ensino bíblico, para a prática bíblica. Outra tolice da nossa vida, dos nossos tempos da pós-modernidade, é transformar a igreja em teatro para shows. Eu não sou contra embelezar o culto com alguns momentos especiais, mas muitas vezes nós fazemos o culto todo assim, e a palavra fica deixada de lado. A palavra é apenas um acessório, quando a palavra é o ponto principal de qualquer culto, de qualquer adoração. Transformar a igreja em teatro para show é banalizar o evangelho, é deixar a mensagem cristocêntrica muito abaixo daquilo do que o povo precisa. Pão e circo não é o que a igreja precisa passar para o povo. A igreja precisa passar para o povo a mensagem que transforma vidas. Pão e circo atrai pessoas, mas atrai espectadores, especialmente os mais jovens. Luz, câmera, ação. São coisas bacanas, são coisas lindas. Luz negra, luzes para tudo que é lado, eu gosto disso, eu acho isso bacana, mas essas coisas têm que ser acessórias, toda a tecnologia tem que ser acessória. A centralidade da adoração é, na verdade, a adoração do Senhor, e a adoração do Senhor se faz com cânticos, com bases bíblicas e a mensagem bíblica. Baixar o nível da mensagem cristã com artifícios que agradam as pessoas, não agradam a Deus, pode ter certeza disso. É insensatez, não importa o método, pregue a Bíblia pela Bíblia, lembrando que a aplicação e a prática é o que se espera. Veja esses dois versículos que quero passar para vocês. O primeiro é Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Toda pregação precisa desafiar os ouvintes na transformação de vidas. E o segundo texto é Filipenses capítulo 4, versículo 9, que diz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como com minhas ações. Paulo quer que as pessoas o sigam. Será que era uma vaidade dele? Não. É porque ele sabia que a sua mensagem era baseada em Jesus Cristo. Se você quer ter uma ideia do que significava Jesus para ele, veja Gálatas capítulo 2. Veja Filipenses capítulo 2. Esses dois textos são magníficos para mim, para dar a ideia da centralidade de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Uma pregação simples, bíblica, em que a aplicação é a mensagem, é o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer. Filipe começou com Isaías 53, mas não se distraiu com outras coisas. Continuou com Isaías 53, mas não se distraiu com outras coisas. Mas ele finalizou com Isaías 53 sem sair da Bíblia, porque era o que o eunuco precisava ouvir para clarear a sua mente e entender quem era Jesus. Não é diferente daquela época para os nossos dias. O homem pós-moderno não precisa mais nada a não ser Bíblia. Na verdade, o homem não tem nenhum conhecimento novo que faça alguma diferença quanto ao que se deve crer no Evangelho ou não. Nada de novo. A Bíblia é a mesma Bíblia, e é essa Bíblia que nós precisamos usar. E sobre as versões antigas? Não vou culpá-las nunca. Nunca. Mas as versões mais modernas, mais contemporâneas, se tornam mais acessíveis pelo linguajar que usa para o nosso tempo. Com isso a gente pode entender melhor, mais claramente. Mas ainda assim, com a enxurrada de Bíblias maravilhosas, dentro de um padrão contextualizado de linguagem, não significa que o mundo está se convertendo mais. Por quê? Porque ele precisa do pregador ungido por Deus. Ele precisa da unção de Deus, do toque do Espírito para se converter, e não apenas pura e simplesmente por ler a letra, as palavras e as frases. Vamos voltar para o exemplo de Filipe. Primeiro, ele começou com as Escrituras. Segundo, ele mostrou a boa notícia do que havia acontecido em Jerusalém e contou a história de Jesus. Ele falou dos evangelhos para aquele homem, e a finalização pode ser vista em duas ações. A primeira, o homem perguntar: posso ser batizado? E a segunda, nós não temos conhecimento, mas nós sabemos que o cristianismo entrou na Etiópia
por causa daquele homem que foi ajudado por Deus através da instrumentalidade de Filipe com a pregação que transforma vidas. A diferença é que Filipe não apenas conhecia a palavra de Deus, mas conhecia muito bem o Deus da palavra. Não apenas a palavra, mas o Deus da palavra. O Deus da palavra é significante para nós. Ser usado como Filipe pela fé, com muito amor, requer muita dependência do Senhor e uma forte dose da presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Não é sem razão que lá, nas palavras finais de Jesus, no famoso Ide, ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas para o pregador, esse estar é muito mais íntimo, é muito mais significativo, é muito mais especial. Para ser um pregador, você precisa ter essas virtudes e esses valores, ter a vivência e ter o amor. Eu vi uma história muito interessante de um jovem candidato ao pastorado e o concílio resolveu fazer 2 momentos de exame, um que seria chamado de exame prévio. E o pastor que ficou com a responsabilidade de fazer o exame convidou aquele moço para estar na sua casa às 5 horas da manhã. E era um dia muito frio e ele chega em ponto às 5 horas da manhã, toca a campainha, o pastor vai atendê-lo, leva-o para a sala e diz assim: por gentileza, me aguarde. E o rapaz fica aguardando e somente às 8 horas o pastor apareceu. E chega para ele e pergunta: você sabe soletrar? E o rapaz diz: sim, eu sei. Então soletre a palavra padeiro, disse o pastor examinador. E o garoto respondeu: pois bem, eu vou soletrar. E ele soletrou a palavra padeiro. Depois o examinador perguntou: você conhece os números? Ele disse: sim, eu conheço os números. Quantos são 2 mais 2? E ele disse: 4. E o pastor examinador olhou para ele depois e disse: muito bem, você está aprovado. Amanhã eu me reúno com os outros membros do conselho e dou o meu parecer para que você seja por todos aprovado. No dia seguinte, o examinador então chega e dá o seu relatório e diz assim: o moço tem todas as qualificações para se tornar um pregador da palavra de Deus. Primeiro eu fiz o teste da abnegação, fazendo chegar em minha casa às 5 horas de uma manhã friorenta. Ele deixou a sua cama quentinha e veio sem reclamações. Segundo, eu fiz o teste de prontidão. Ele chegou na hora, 5 horas da manhã. Terceiro, eu fiz o teste da paciência. Fiz ele esperar por mim por 3 horas e ele não mostrou desconforto. Quarto, eu testei o seu temperamento. Ele não mostrou nenhuma raiva ou decepção quando eu fiz aquelas perguntas tão tolas que qualquer criança poderia responder. E essa humildade, que é o 5º teste, fez-se muito claro na vida dele. Então, eu entendo que por causa desses testes, ele está aprovado. E como vocês veem, ele será um bom pregador da palavra de Deus, por causa dessas virtudes. Deixa eu perguntar, você tem estas 5 virtudes? É preciso lutar para tê-las, mas o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos garante. Filipe não falou de suas experiências, falou a boa notícia sobre Jesus, como vimos, e conhecia do ponto de vista espiritual quem Jesus realmente era. Conhecia Jesus do seu coração com o coração de Deus. Então vamos terminar com a 4ª coisa que nós precisamos, e esta é: preciso pregar para a transformação de vidas. Não apenas a chamada, não apenas o amor, não apenas a vivência, mas pregar com o compromisso de desafiar as pessoas para a transformação de vidas. Dos versículos 35 a 39 nós lemos isso. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Veja, aqui tem água, disse. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o seu coração, é claro que pode. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. Cheio de alegria. Esse é um texto magnífico que mostra o resultado da pregação de transformação de vida. Filipe fez uma exposição clara, simples e cheia de unção. Ele não teve horas de preparação. Foi completamente de improviso, mas o improviso ungido, santificado. Eu não recomendo você fazer improvisos. Você tem que ser honesto e respeitar não somente a palavra de Deus, mas os seus ouvintes. Você tem que ser estudioso e você tem que ser um homem de oração para chegar nesse ponto. Nunca faça de improviso, porque isso não atende aos reclamos de Deus. Você precisa se preparar.
E essa preparação espiritual é acima da preparação bíblica ou intelectual. Simplesmente a dependência de Deus é que não ajuda nisso. Como eu disse, ele não falou de experiências milagrosas como muitas seitas fazem nas suas pregações. Ele não falou de ensinos exuberantes como muita gente do intelectualismo faz. Mas o que Cristo fez por ele e o que Cristo poderia fazer na vida daquele eunuco, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição de Jesus, a mensagem da segunda vinda de Jesus. E é exatamente aí que está o poder para transformar vidas. Por isso Paulo ainda diz isto: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. E um pouquinho mais adiante, em 3,11, ele diz que nenhum outro alicerce pode ser colocado diante do homem, a não ser Jesus. Este é o centro e o coração da mensagem cristã. Perdemos muito ao falar do fígado da mensagem cristã, do rim da mensagem cristã, do pulmão da mensagem cristã, até dos intestinos do evangelho, quando devemos focar no coração e não perdermos tempo com essas coisas que são apenas acessórias, bonitinhas. A palavra grega não sei o quê, porque o filósofo fulano falou isso: para com essas coisas, vai na Bíblia de maneira simples e tranquila, na unção do Espírito. A morte de Jesus foi um ensino chocante, mas não se elaborou teologias e tudo mais, simplesmente as pessoas diziam naquela época, e na igreja primitiva, a pregação era essa: Jesus morreu para nos salvar de todos os nossos pecados, para nos perdoar e nos levar diante de Deus. Os judeus não entenderam e nem os apóstolos, e os cristãos de hoje continuam não entendendo. Mas por quê? Porque nós somos responsáveis por não estar falando estas coisas que são prioridades do evangelho. É por nossa atitude com a cruz que mostramos se somos cristãos ou não. Não é por ser membro de uma igreja, por ter uma função na igreja, ou por saber tudo a respeito da Bíblia, quantos livros tem, que ela dá. Não, senhores. A nossa manifestação cristã daquilo que somos é diretamente proporcional à nossa intimidade com o Senhor Jesus, quem Ele é para nós e o que nós podemos falar dele para os outros. Em Lucas 24, quando encontramos aquela primeira aparição aos dois que estavam saindo de Jerusalém, o texto nos diz que quando Jesus se revelou para eles, duas coisas fantásticas aconteceram. A primeira é que o coração deles ardia fenomenalmente. E a segunda coisa é que os olhos deles se abriram e finalmente eles puderam enxergar o Jesus ressuscitado todo-poderoso. Aleluia, em nome de Jesus. O que, em resumo, Filipe fez com o eunuco? Filipe fez duas coisas. A primeira, ele fez a exposição da passagem clareando o entendimento do eunuco. Ele anunciou, é a palavra que nós temos no nosso texto bíblico. O profeta falava de Cristo, o centro da profecia. Filipe começou e concluiu nisso aí. Ele anunciou a boa notícia a respeito de Jesus. É o que o verso 35 está querendo nos dizer. E a segunda coisa que ele fez é que ele mostrou a importância do amor de Deus por aquele eunuco. É por isso que quando o eunuco perguntou: o senhor pode me explicar isso aqui que eu não entendo? Filipe não precisou de argumentos profundos, tentando convencer aquele homem que aquele texto falava de Jesus. Naturalmente você já ouviu muitos sermões do grande Billy Graham. Faz uma análise mais profunda dos sermões dele, até dos livros dele. Conteúdo doutrinário, sim. Ensino teológico, sim. Mas tudo dentro de uma simplicidade bíblica em que Jesus Cristo é o Senhor, e a famosa frase dele: a Bíblia diz. Isso é fenomenal. Por isso que este homem é homenageado e é visto por todos nós como um dos grandes heróis da fé e um orgulho para a denominação batista. Então agora o que é pregar para a transformação de vidas? É levar as pessoas a entenderem quem é Jesus e sua missão aqui na terra. Isso significa cruz e túmulo, morte e ressurreição, é falar do amor de Deus e da importância que Deus nos dá. É por isso que David Brainerd disse: eu nunca deixei de pregar Jesus e este crucificado. Quando o meu povo, lá no nordeste dos Estados Unidos, especialmente índios, que ele pregava, quando o meu povo entendeu essa tremenda verdade cristã do Cristo crucificado, ele diz: eu não precisei mais pregar sobre moralidade ou compromissos para eles, porque estas coisas apareciam com fervor pela presença de Jesus na vida deles.
Quaisquer outros temas das mensagens que nós temos só serão importantes se a mudança original estiver sendo direcionada pela ação de Jesus, pelo Espírito de Deus na vida das pessoas. Comportamentos, justiça social, compromissos com a igreja são resultantes. Uso de dons, o que for, são resultantes. Nada tem mais significância do que o alicerce de Jesus Cristo e este crucificado, o Cristo da pregação que transforma vidas. Aquele eunuco saiu cheio de alegria, feliz da vida, com alegria, jubiloso, é o que dizem as versões. Deixe-me terminar com a história. Numa pequena igreja no interior da Inglaterra, o muro com um belo arco coberto de era mostrava a beleza da entrada daquele templo. Aquelas plantinhas que crescem no muro tomou conta do muro todo de entrada e era muito maravilhoso. E na frente havia um pórtico em que podia-se ler a inscrição: nós pregamos Cristo crucificado. Enquanto aquela imagem estava ali, aquelas palavras estavam ali, houve uma geração de pregadores que pregavam exatamente isso. Com o tempo, as plantinhas cresceram e cobriram a última palavra da frase e ficou assim: nós pregamos Cristo. E uma geração de pregadores chegou a eles, pregava sobre Cristo, exemplo humanitário, grande líder, grande mestre. Com os anos passando, a era cresceu ainda mais e tapou ainda mais uma palavra, de modo que agora já se lia: nós pregamos. E a nova geração dos pregadores chegou aos seus sermões, e esses sermões eram sobre economia, evangelho social, prosperidade, análise literária. Essa história não é verdadeira, mas ilustra bem onde a pregação do evangelho foi encoberta pelas eras do tempo e se desviou dos seus verdadeiros conceitos e necessidade do povo. Eu oro agora para que Deus nos mexa profundamente, para que nós tenhamos uma pregação simples, que inclua Cristo, que veio, foi crucificado, ressuscitou dos mortos e que voltará para julgar. Uma pregação simples, que inclua Cristo, que ama, que perdoa, que salva, que chama e que capacita. Uma pregação simples, que inclua o Cristo que tanto nos amou, que nos quer com Ele para todo sempre. Meus colegas, sejamos pregadores de Cristo Jesus na unção do Espírito. Que Deus a todos abençoe. Amém.